Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 a 33. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono da casa de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Queridos irmãos, se tem uma coisa que nos deixa inquietos é quando nós temos que conviver com o silêncio. Por exemplo, se eu parar agora aqui e falar assim: vamos fazer 1 minuto de silêncio, nós conseguimos fazer 1 minuto de silêncio. Se eu disser: vamos fazer 10 minutos de silêncio, nós também conseguiremos. Mas uma coisa vai acontecer: a gente vai começar a ficar inquieto. Sabe por quê? Porque o silêncio, ele nos inquieta. Eu sei que para muitos aqui ficar sentado, parado, ouvindo um cara falar é chato. O silêncio incomoda. E Deus, na história humana, ele ficou em silêncio. O Senhor Deus usou os profetas para trazer ao mundo as notícias essas que serviam para que o povo pudesse se consertar e ter uma vida boa, uma vida de bênção, uma vida de relacionamento com Ele. Mas o povo sempre com o coração duro. E houve um tempo então que o serviço profético parou. Deus parou de usar os profetas, os seus servos. E então houve um silêncio de 400 anos. 400 anos na história, Deus não permitiu que nenhum profeta se erguesse no mundo. Ninguém falou em Deus. Ninguém disse: assim diz o Senhor. Ninguém. Eu já comentei isso aqui. É por isso que algumas versões antigas da Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, vem 4 páginas em branco. Hoje não se faz mais isso. As editoras não têm tido mais esse cuidado, mas até há um tempo atrás, as Bíblias vinham entre Antigo e Novo Testamento 4 páginas em branco, porque aquelas 4 páginas representavam o tempo em que Deus ficou em silêncio. O que acontece se a gente começar a orar e não termos do Senhor nenhuma resposta às nossas orações? Porque Deus responde orações. A gente tem buscado a Deus, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, no carro, e Deus responde às nossas orações. Mas e se Deus se calar? Eu oro a Deus para que Ele não se cale na minha vida, porque Deus não fala só quando nós estamos em um culto como esse. Deus nos fala quando ouvimos uma música, Deus fala através da própria criação, que manifesta a glória e a obra de Deus. Deus fala de muitas maneiras, mas quando abrimos a carta de Paulo aos Hebreus, diz Hebreus que, havendo outrora Deus falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, hoje Ele cessou de falar daquela maneira, porque Ele enviou o seu Filho Jesus. Deus nos enviou Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a boa nova do céu para cada um de nós. Jesus é a boa notícia para a humanidade. O que eu preciso na minha vida eu encontrarei em Jesus.
Tudo que você precisar de Deus, você vai encontrar na pessoa de Jesus. Então, quando lemos esse texto tão lindo da palavra de Deus, que fala sobre a Virgem Maria, uma mulher que a virtude do Altíssimo desceu sobre ela, o Senhor a envolveu com seu amor, nós vamos ver algumas coisas que aconteceram na vida daquele jovem casal, que tinha planos. Nós temos aqui alguns casais que estão se preparando para casar, fazem planos, fazem contas, conversam, sonham juntos. E só esse ano foram 4 casamentos no segundo semestre que eu fiz. Essas coisas se tornam corriqueiras para nós, então não muda muito. Todo casal apaixonado quer estreitar esse laço, esse relacionamento, quer casar. E José e Maria não eram diferentes. Eles planejavam casar. Eles já tinham um compromisso um com o outro. Olha, você vai ser a minha esposa. Ah, você vai ser o meu marido. Olha que coisa linda. Olha, eu vou viver todos os dias para te fazer feliz. E eu quero fazer de tudo para ser uma mulher virtuosa dentro da nossa casa, José. Possivelmente essa fosse a conversa entre aquele casal apaixonados. Eram gente como a gente. José e Maria era gente como a gente. E estavam apaixonados, mas eles não sabiam que havia um plano de Deus para a humanidade através daquele casal. Eles não sabiam. Deus tem planos para nós. Deus tem sonhos para nós. E os planos que Deus tem para mim, sonhos de Deus para mim, quando eu me coloco no centro da vontade de Deus, vai acontecer uma coisa: eu não serei o único abençoado. As pessoas que dependem de mim serão também, por aquele plano, por aquele projeto, abençoados, serão honrados. Por isso é importante nós andarmos no centro da vontade de Deus. Nós às vezes não paramos para refletir o que Deus faz no nosso entorno, quando nós cooperamos com Ele, quando nós nos colocamos à disposição dEle. A gente não sabe. A gente não tem noção de quantas pessoas são abençoadas com a nossa existência. E se sua vida não tem sido uma vida de quem semeia a bênção na vida do outro, você precisa repensar a sua fé. Porque Deus faz isso, e Deus fez isso com José e com Maria. Eles não sabiam, os seus projetos estavam em franco andamento, e de repente vem essa notícia do céu. Até aqui, Maria era uma moça normal, como toda moça, que esperança, expectativa, planejando, um dia eu vou ser mãe. Ela só não esperava que fosse tão rápido. Existem coisas na nossa vida que nós sonhamos e achamos que Deus vai realizar lá daqui a alguns anos, e tem sonhos que Deus quer realizar na sua vida rápido. Por isso que você precisa colocar-se debaixo da obediência dEle, porque quando os sonhos deixam de ser cumpridos na nossa vida, a maior parte deles, o culpado sou eu, você. Então eu preciso cooperar com o Senhor. Você precisa cooperar com o nosso Pai Celestial. E quando lemos aqui no capítulo 1, verso 29, nós vemos que aquela palavra do anjo trouxe um grande temor. Sabe por quê? O inesperado assusta a gente. Eu não sei se você já presenciou isso que eu vou narrar para você. Você está conversando com um amigo, e a conversa está boa, a prosa está boa, e você está gostando daquilo, e de repente o telefone toca, do seu amigo, e ele atende, ele estava rindo com você, de repente, o semblante dele muda, e ele começa a dizer: não é possível. A gente fica com medo desse tipo de telefone, de telefonema. Eu já presenciei isso. Testemunha de uma notícia de morte. Alguém morreu lá.
A pessoa começa a chorar, você fica sem saber o que fazer. É o inesperado. É o inesperado de receber um e-mail que você não estava esperando, que poderá mudar o rumo da sua existência, para o bem, tanto quanto para o mal. É o inesperado. E aquela notícia que veio até Maria foi uma notícia que ela não estava esperando. Na sua vida você vai receber de Deus notícias que você não espera. Talvez você entrou hoje aqui pensando assim, vai ser legal, vai ser um jantar, mas você não estava contando em receber uma palavra como essa que você está recebendo agora. Mas a palavra do anjo era uma palavra boa, era uma palavra de que sobre a região da sombra da morte que estava pairando sobre o mundo, iria brilhar a luz de Deus, a luz divina. E a palavra do anjo era uma palavra então de uma boa nova, principalmente para Maria, porque Maria, ela alcançou o favor do Senhor. O Senhor a envolveu com o seu amor e agora ela iria fazer parte de um milagre. Deus, quando estabelece coisas para nós, Ele vai fazer com que, através da nossa vida, milagres aconteçam que irão abençoar outras pessoas. Você está entendendo essa palavra? Então eu preciso orar por milagres. A nossa vida precisa ser uma vida, uma existência de milagres que se sucedem diariamente. Quantos milagres aconteceram esse ano na nossa vida, na sua vida? Mas ela tinha um temor. Assim como José também tinha um temor. Mateus 1, 18 a 25 nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo, e a não queria infamar ou difamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto em seu coração, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Mateus continua narrando, dizendo que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, ou não a tocou, ou não teve relações com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Você já se colocou no lugar de José? O Senhor veio sobre ela, ela ficou grávida, ela começou a observar que o seu corpo estava mudando. José, quando percebe isso, homem, ele começa a imaginar o pior. Nós sempre imaginamos o pior, uma tendência nossa humana. Deus foi tão amoroso com ele que fez ele dormir. O anjo não veio falar com ele quando ele estava acordado, o anjo veio falar com ele dormindo. E o anjo disse: olha, não faças mal a Maria, não lhe queira mal, porque o que nela foi gerado veio do Altíssimo. E o anjo ainda diz, mostra para ele que aquilo era parte de uma profecia, e cita a profecia. Todo judeu sabia a profecia de cor. Agora, quando ele acorda descansado, porque ele entendeu, porque quando Deus fala, o Senhor nos convence.
Quando o homem fala, nós muitas vezes não nos convencemos, mas quando é Deus que nos fala, a gente se convence. Ele acordou convencido, Deus falou com ele. E agora o seu coração, que estava intencionando em fazer o mal, em abandoná-la, porque ele amava tanto, que ele não queria difamá-la, ele não queria o mal para ela, por pior que fosse a situação. Aí o Senhor Deus vem e dá essa palavra para ele. O Senhor Deus, ele vai continuar falando com cada um de nós, sempre. Então, uma coisa você deve pedir a Deus em suas orações: Senhor Deus, se o Senhor está falando comigo, eu quero começar a prestar atenção na maneira como o Senhor fala comigo. Deus não fala só quando a gente está pregando. Deus nos fala quando você está lendo a Bíblia. Deus nos fala quando você está ouvindo uma música. Deus nos fala. Deus nos fala de muitas maneiras, como está em Hebreus. Deus nos fala. Então, se falta paz no seu coração e na sua alma, peça a Deus para que Ele envie um mensageiro até você, se o seu ouvido estiver entupido, agravado de tal maneira que você não consiga de maneira alguma ouvir Deus falar. Agora, Maria estava grávida. Os sonhos de José, que estavam despedaçados, não estão mais, porque ele recebeu uma notícia do Senhor. O castelo dele, que desmoronou, voltou a ser construído, porque ele não tinha mais o que temer, porque o que estava acontecendo ali era um milagre. Sabe qual era o problema de José? Ele não estava com medo do anjo, ele estava com medo da perda. Às vezes nós não é o temor de Deus, nós temos medo de perder por não temer. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes eu deixo de fazer algo, não porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, ou porque eu temo a Deus sobre todas as coisas, mas é porque eu temo perder em não obedecer. E essa motivação é uma motivação muito errada. A palavra de Deus nos fala isso, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Como é que isso impede a bênção? Quando eu tenho medo, eu perco sempre. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, de temor, mas de ousadia e intrepidez no Espírito Santo. Está escrito. E o medo engessa você, o medo paralisa você. E o medo impede você de viver. O medo impede você de realizar sonhos. O medo impede você de investir. O medo impede. José estava com medo e agora o medo foi retirado de sobre ele. O Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 2, eu vou ler com você o que está escrito nesse texto. Uma continuação do que nós estamos falando aqui. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os pastores, eles temeram. Os pastores, na noite escura, cuidando do seu rebanho, eles tiveram um grande temor. Sabe do que? Da glória do Senhor que resplandeceu sobre aquele lugar. Quando a glória do Senhor resplandece sobre a nossa vida, o temor se faz presente. Quando a luz divina brilha sobre a escuridão em nossos pensamentos, tudo se aquieta. Aí nós podemos cantar como cantamos no começo: tudo é paz, tudo é amor, porque paz e amor é algo que se instala na alma de quem tem Deus de fato.
de verdade. Os pastores, então, eles temem a glória do Senhor. E eu quero encerrar dizendo a você que a mensagem de Deus no Natal principal é que para você não ter medo. De Gênesis a Apocalipse, a ordem do Senhor, a palavra do Senhor para o ser humano é: não tenham medo, não temais. Sabe por que nós não devemos ter medo? Porque Jesus nasceu, porque nós somos do Senhor, porque nós aceitamos o Senhor no nosso coração. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui por causa de um jantar. Eu tenho certeza que todos vieram aqui por causa de Jesus. E nós estamos aqui em famílias, entre amigos, comemorando o nascimento de Jesus. Nos últimos anos saiu uma moda dentro das igrejas evangélicas, dizendo que o cristão não deve comemorar o Natal, porque o Natal é uma festa pagã. E eu vou dizer onde isso nasceu. Isso nasceu no inferno. Porque o Natal é uma festa cristã. Nós celebramos o nosso Cristo. Se Jesus não tivesse nascido, nem eu, nem você poderíamos ter certeza da nossa salvação. A maior prova do amor de Deus é que Deus deu-se em uma pessoa finita. O Deus infinito deu-se. Ele veio até nós e nós o conhecemos. Os discípulos disseram: os nossos olhos ouviram, as nossas mãos o tocaram, os nossos ouvidos o ouviram. Eles testemunharam isso no Evangelho. E nos dois evangelhos que eu usei hoje aqui para a nossa meditação, todos eles tiveram a preocupação em dizer que esse Jesus que nasceu no ventre de uma moça virgem, santa, uma moça de Deus, uma moça que foi envolvida pelo poder do Altíssimo. Esse mesmo Deus, um dia menino, hoje é o Rei da Glória. Mas hoje Ele não é o Rei da Glória porque nasceu, Ele é o Rei da Glória porque Ele sempre foi e sempre será o Rei da Glória. É por isso que não importa em que situação você estiver, onde você estiver, com quem você estiver, celebre o Natal. Ore a Deus, agradeça a Jesus por ter nascido, agradeça em família. Se você não sabe como orar, peça alguém para falar, ou então fale você com suas palavras com Deus e diga: obrigado, Deus, por me enviar Jesus. Nós estamos aqui só por causa de Jesus, e nós vamos ficar de pé e nós vamos agora orar ao Senhor Jesus.